Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prínsio e trago para você hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá. Ficamos aí uma semana, 2 semanas, praticamente sem o estudo, porque estávamos na semana de festa, no mês de festas. Então hoje eu tenho a satisfação de trazer para você a finalização do livro de Bereshit. Semana passada, no estudo semanal, nós iniciamos um novo ciclo de estudo da Torá, justamente com a porção Bereshit. Se você não assistiu, está disponível aí no QR Code, você tem aí um material em PDF, e você tem também no YouTube as 3 partes que estudamos no último Shabat. Eu recomendo que você estude, porque é a porção inicial, é a porção que nos traz todo o começo dessa narrativa. E hoje, então, eu vou terminar aquele resumo que a gente está fazendo do estudo da Torá. Eu vou trazer para você os 2 últimos e as 2 últimas porções do livro de Bereshit. E na próxima semana, eu vou trazer para você um estudo da Toldot, ou seja, da genealogia, desde Avraham até Moshe. Você vai ver aí um estudo muito interessante, que vai nos trazer toda essa trajetória desde Avraham até Moshe. Então, se você tem interesse em conhecer bem a genealogia, conhecer todos os patriarcas, os momentos de cada um, tudo tirado aqui do livro de Bereshit, muitas vezes através de uma garimpagem aí nas informações, e que são divulgadas, e muitas são divulgadas de uma maneira incorreta. Alguns dados aí a gente verifica que estão incorretos. Então vamos aí ao nosso estudo de hoje. Vamos então iniciar, vamos aqui iniciar esse estudo, prosseguir, finalizar o estudo da porção Vaigash. Nós vimos na última porção que Yosef fez uma tramóia, armou lá para que os seus irmãos se entregassem, os seus irmãos ficassem lá apreensivos, com toda aquela armação que ele fez, colocando eles como ladrões do dinheiro, ladrões do cálice, tentando ver com eles o que eles fariam, qual a reação que eles teriam naquele momento. Então essa porção é uma porção muito emocionante. Essas últimas 2 porções são porções muito emocionantes, de uma carga emocional muito grande. Você vai estudar no estudo semanal, você vai estudar lá no mês de janeiro, do ano 2025, nós vamos estar estudando essa porção, e você vai ver que ela vai trazer muitas emoções. O Moré vai mostrar para você todas as emoções que estão envolvidas aqui. Por quê? Porque nesse momento que todos estão lá ceando com Yosef, os 10 irmãos, porque Binyamin já também está lá. Binyamin está lá almoçando, comendo lá com Yosef, e está sendo ameaçado de se tornar um servo do vice-rei. E Yehudá, Yehudá, que já se arrependeu de todos os erros, que já teve lá um episódio em que ele saiu da sua terra, casou, teve filho, do filho morreu, teve outro filho, o filho morreu, ele teve filhos com Tamar, e aí ele volta, se arrepende de tudo, e aqui ele puxa a palavra, ele quer falar com o vice-rei, um ato de muita coragem, porque você não fala com o vice-rei, você não fala com o faraó, você não fala com o presidente da república assim, sem ele te dar autorização para falar. E ele vai lá e fala, conta a sua história, conta toda
a história da sua vida, do seu irmão que sumiu, que morreu, das dificuldades do seu pai, enfim, todas as dificuldades que ele passou, que a família dele passou nesse período todo, né? Durante aí praticamente 40 anos eles tiveram muitas dificuldades. Então ele conta tudo que vai acontecer se o vice-rei mantivesse Beniamim preso. Então ele entra na defesa do seu irmão. E é justamente isso que Yosef queria ver, né? Se alguém vai se arrepender, se alguém vai defender o irmão, se o irmão defende o outro irmão. É como nós vimos, né? A nossa obrigação, a nossa tarefa nesse mundo é guardar o nosso irmão. Nós vimos isso na última porção de Bereshit, nós identificamos isso já no início desse estudo do resumo de Bereshit. Né? O nosso papel nesse mundo é ser o guardador do nosso irmão. Yosef, né, através desse relato, dessa dificuldade toda, dessa emoção que Yehudá passa, Yosef não se aguenta mais, não consegue levar adiante mais aquela encenação toda. Né? Então ele pede que os seus homens, os egípcios que estavam ali, porque tudo era falado os seus irmãos falavam em hebraico e ele falava, né, falava na língua dos egípcios. E aí tinha um egípcio lá que traduzia, os irmãos não sabiam que ele estava entendendo tudo quando eles falavam em hebraico, né? Mas ele só se reportava a eles através de um intérprete. Então ele pede que todo mundo saia e fica sozinho, né? Fica sozinho com os irmãos e se declara aos irmãos, mostra que ele é aquele Yosef que eles haviam vendido. E todo mundo fica, obviamente, né, impressionado, embasbacado, digamos assim, porque ninguém esperava que Yosef tivesse em tão alto nível, né? Porque eles, quando o irmão era novo, eles desdenhavam do irmão, eles não acreditavam nos sonhos do irmão, eles não acreditavam que o irmão pudesse ser alguém. Era um garoto mimado, digamos assim, e todos eles entregaram o irmão, nunca mais se preocuparam em saber onde é que estava esse irmão, se ele estava vivo, se ele estava morto, se ele era um camponês, ou se ele era alguma coisa, se ele era um servo, se ele tinha se perdido de alguma maneira. E agora ele aparece justamente como o homem mais poderoso da face da terra, né? Porque ele era o vice-rei do faraó, do dono do dinheiro, do dono do alimento, do dono de tudo. Era um homem que tinha alimento para alimentar todos os povos na face da terra naquele momento, né? Então, ele conversa com os irmãos, ele se apresenta aos irmãos e mais, ele diz para que os irmãos não se culpem pelo que haviam feito. Então, isso é muito importante, o perdão, perdoar o seu irmão quando ele erra com você. Não importa, né? Não importa o motivo, não importa qual foi a mágoa que esse irmão te trouxe, você tem que desculpá-lo, você tem que desculpar os seus erros. É isso que a gente precisa aprender todos os dias, né? Para perdoar o nosso irmão. Yeshua nos ensinou isso, né? Sempre perdoar aquele que é ruim com a gente. Não perdoar somente quem é bom. Perdoar quem é bom não se ganha nada com isso. Amar a quem te ama, né? Que maravilha, né? Que coisa fantástica. Vou amar quem me ama. Tem que amar justamente aquele, né? Aquele com quem você tem dificuldades, aquele que é o teu inimigo. Perdoar os teus inimigos. E por que isso? Porque, como diz Yosef para os irmãos, o Eterno enviou, né? O enviou à frente. Para quê? Para que ele pudesse, então, desenvolver toda essa metodologia de preservar alimentos para que todos pudessem se safar da fome. Imagina se Yosef não tivesse dado, né, a interpretação correta para o faraó, que veio do Eterno. Teriam 7 anos de fartura, gastariam tudo, perderiam tudo, e no final, quando viesse o período de fome, todos ficariam na miséria, todos ficariam com fome. Então, é isso que ele fala para os irmãos, né? E aí ele pede para os irmãos se apressarem em buscar o seu pai, Yaakov, né? Yaakov que estava lá há muitos anos em grande sofrimento, né? Praticamente
20 anos de muito sofrimento, sem saber onde estava seu filho, se seu filho havia mesmo morrido, ou se seu filho estava perdido, não tinha, né, não tinha noção do que tinha acontecido com o filho. E agora ele se lembra do pai. Ele podia ter ido visitar o pai antes, mas ele nesse momento ele também, com essa emoção toda, ele se torna uma nova pessoa, ele se entende melhor como um guardador do seu irmão, do seu próximo, e então, então manda buscar o seu pai. E abraça Biniamim, abraça seus irmãos e choram, choram compulsivamente. Biniamim, que ele tinha visto a última vez, Biniamim tinha lá dois anos de idade, agora já é um homem feito, um adulto. Então ele passou esse tempo todo, mais de 20 anos, sem ter contato com esse irmão, que era irmão de pai e de mãe. Então o faraó também descobre isso, o faraó ouve essa história, alguém vai lá contar para o faraó ouve o que está acontecendo e se anima, o faraó participa dessa emoção, participa dessa vontade de conhecer os pais daquele homem fantástico que salvou a sua nação, salvou todo mundo. Através de Yosef, toda a população agora tinha dinheiro, tinha direito à comida, tinha condição de comer. Então ele queria conhecer, o pai daquele jovem e mais, ele ofereceria terras para aquele povo todo viver. Então isso nós vamos ver aí, o começo da reunião de todo o povo na terra de Mitzrayim, que vai culminar com a saída de Mitzrayim na época de Moshe. Então nós vamos trazer esse povo todo, o Eterno preparou isso tudo para que o povo se reunisse ali e mais à frente seria retirado dessa terra. Então eles foram buscar o pai, e Yosef sabia que os irmãos não eram tão simples, que cada um tem a sua complexidade. Certamente se discutiriam um caminho, um acusaria o outro, um se desentenderia com o outro por tudo que aconteceu, e ele deixa claro uma mensagem que nós vamos ouvir muitas vezes da boca de Moshe e da boca de Yeshua: não discutam no caminho. O caminho não é para discussão, o caminho é para crescimento, para evolução, para retorno ao Eterno, e não para discutir sobre banalidades, culpando um ao outro, brigando, discutindo sobre coisas supérfluas, coisas que nos afastam do Eterno. Então é isso que ele já coloca aqui, essa semente que depois Moshe vai repetir e Yeshua sabiamente vai nos ensinar a não discutir no caminho, a sermos sempre guardadores do nosso irmão. Quando Yaakov sabe que o filho está vivo, o filho amado, o filho da mulher que ele amava, que ele considerava o seu primogênito, está vivo, ele renasce, porque naqueles 20 e poucos anos em que ele viveu sem o filho, ele vivia em sofrimento, ele vivia como se fosse um moribundo, ele não tinha mais ânimo para nada, tinha morrido sua mulher, a mulher que ele amava, tinha morrido o filho que ele amava, então todas as riquezas que ele acumulou não tinham sentido na sua vida. E aí ele corre para encontrar Yosef. E o Eterno diz para ele ir. Por quê? Porque ele temeu ir. Na primeira forma que nós vimos com Abraham vai ao Egito e lá ele engana Avimelech, ele engana o rei e acaba tendo lá, dizendo que Sara era sua irmã e, na verdade, ela era sua mulher. E aí, depois dessa confusão, ele sai de lá rico, mas ele poderia ter tido um problema muito sério lá. Ou na segunda fome, na fome que alcançou Isaac, ele não sai da terra de Canaã, o Eterno protege, o Eterno guarda no caminho, o Eterno dá alimento e dá roupa e o protege no caminho. E agora, agora Yaakov tinha receio de ir àquela terra. Yaakov não queria entrar naquela terra, porque naquela terra era a terra que era identificada até os dias de hoje com
a idolatria, mas o Eterno diz a ele, vá porque agora sou eu que estou mandando. O plano do Eterno era maior do que Yaakov pudesse imaginar. Então ele vai para Mitzray com 70 almas. E aqui a gente tem a descrição de todos os seus filhos, os filhos de seus filhos que já estavam casados, né, já tinha netos. A Torá não fala em netos, mas a gente sabe que são os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos que estão indo para Mitzray. E Yosef já estava em Mitzray com suas duas crianças, né, Menashe e Efraim. Então vão mais 67 pessoas vão lá para Mitzray, totalizando aí 70 pessoas que entram em Mitzray. Nós vamos ver no próximo estudo que entram 70, saem 603 mil, um crescimento estrondoso que vai acontecer nos próximos anos, né? Então, mas isso nós vamos ver depois. E o faraó conversa com os irmãos de Yosef. Yosef preocupado, né? Porque o povo idolatrava o carneiro para eles era um deus. Então, se os irmãos dissessem que eles eram pastores de ovelhas, certamente o faraó não ia gostar. Mas os irmãos aprenderam que não se deve mentir, os irmãos aprenderam que se deve falar a verdade. Vão lá, falam para o faraó a verdade, nada de mal lhes acontece. Quando a gente fala a verdade, nada de mal nos acontece. O Eterno gosta quando a gente fala a verdade e nos protege nesse momento. Então foi isso que aconteceu, né? Naquele momento os irmãos falam a verdade e o faraó não cria nenhum problema com ele por conta disso. Vai. E Yaakov, o faraó conversa com Yaakov, pergunta qual a sua idade. Ele diz que tinha 130 anos, né, que ele já havia vivido 130 anos, e Yaakov abençoou o faraó por tudo que ele está fazendo para o mundo, e sempre abençoando em nome do Eterno, né, porque não adianta a gente abençoar em nosso nome, eu te abençoo, faraó, não, nada disso, ele abençoa em nome do Eterno, o Eterno chama para o faraó as bênçãos do Eterno. E a fome continua, né? E aí o que é que acontece? O povo não tem mais como pagar, né? Não tem mais dinheiro para pagar, não tem mais terras para entregar, e aí o povo começa a se oferecer como servo, né? Então como servo para poder receber alimento. Então é aí que a gente começa a ver que a servidão em Mitzrayim começa a crescer, né? Então o povo começa a se tornar servo, né? Servo do faraó. E aqui nós temos um conceito que perdura até os dias de hoje, né? Que todos deveriam dar 20% do que plantasse. Então o Yosef diz que todos vão plantar, vão ter sementes para plantar, e 80% da produção será de cada um e 20% será dada ao Egito. Então essa regra aí de pagar um imposto para o que é comum, para o que é do coletivo, né, perdura até os dias de hoje. Varia aí o percentual, né, o percentual do imposto, mas a ideia básica é que o comum tem que ser administrado, né, e tem que ser retornado para todos, como um benefício para todos, e todos produzindo lá, ficando com a sua parte, né? Hoje nós temos isso aí até como uma regra na administração, né? Regra 80-20, né? Chamada de regra de Pareto, para quem aí conhece de administração, isso é muito utilizado na administração hoje, né? Que 20% do que você produz vai dar conta de todos os 80%, ou seja, esses 20% é o comum, é o quinto que vai poder ser usado para toda a coletividade. Então, uma regra que veio depois de muito estudo já vem trazida na escritura em Bereshit, no capítulo 47, verso 21, né, a regra dos 80-20 aí, que quem é da área de administração conhece muito melhor
do que eu aqui, que só tenho informações gerais, né? E agora nós entramos no último capítulo, né? Na última porção, não no último capítulo, são os 3 últimos capítulos dessa porção, né? Dessa porção aqui, que é a porção Vaierri e viveu. Então vai falar sobre o período que Yaakov vive na terra de Mitzrayim. Ele vai viver 17 anos na terra de Mitzrayim. Então ele viveu 17 anos com seu filho, né? Uma boa parte desses 17 anos iniciais ele passou lá 6 com Lavan, né? E Yaakov e seu filho Yosef viveram 6 anos lá com Lavan. Depois ele viveu 10 anos em Sherem. Depois que ele saiu de Sherem, ele viveu 1 ano com seu pai. E logo depois seu filho foi vendido aos egípcios, aos Mitzraim, né? Então nós vemos aqui esse período de tempo. Nós vamos também estudar essa porção já no mês de janeiro, no Shabat de 14 de Tevet, do ano 5785, que tem como Haftarah o livro de Melahim Aleph, né, que nós estamos também aí com Moré Marcos Aurélio, nós estamos revendo aí as Haftarot, né? Então toda semana, no domingo, ele nos traz uma Haftarah e espero que a gente tenha aí também nessa oportunidade o estudo dessa Haftarah, que vai acrescentar muito ao estudo da porção. Então, o Yaakov pede para Yosef jurar que vai sepultá-lo junto com seus ancestrais. Por que isso? Né? Porque ele não queria ser sepultado junto dos egípcios, junto do povo que era considerado idólatra. Apesar dos egípcios os terem recebido bem nesse momento, ele não queria que seus restos mortais ficassem ali, né? E Yosef faz o que leva seus filhos, Menashe e Efraim, para serem abençoados por seu pai, da mesma maneira, né, que o seu pai, que o pai do seu pai o abençoou lá atrás, ele pede agora que Yaakov abençoe os seus filhos. E Israel faz o seguinte, ele abençoa Efraim, né, como sendo o primogênito. O primogênito era Menashe. Então ele troca as mãos, né, ele coloca as mãos trocadas, coloca a mão em Efraim, já, né, profetizando que Efraim vai ser responsável lá na frente pelas 10 tribos. A tribo de Efraim vai ser mais importante que a tribo de Menashe. Da mesma maneira que ele, o mais novo, foi o responsável por todo o povo do Eterno, pelo desenvolvimento do povo do Eterno. Ele, que era o mais novo entre ele e Esav, ele agora faz a mesma coisa com Efraim. E agora nós temos a tão famosa bênção de Yaakov sobre seus filhos, né? Eu não vou repetir aqui as bênçãos, você teve aí um estudo recente no final do estudo do livro de Devarim, nós repassamos aqui todas as bênçãos dadas aos filhos de Israel. Mas só quero lembrar você que essa bênção foi dada, né, uma bênção profética de como seria o desenvolvimento de seus filhos, o que eles representariam no futuro, mas sempre uma bênção que é trazida em nome do Eterno. Né? Não adiantava nada Yaakov abençoar seus filhos, né? Yaakov não abençoa os seus filhos, quem abençoa é Israel. Por quê? Porque ele está ali como um representante do Eterno. É o Eterno que abençoa. Nós não abençoamos ninguém, nós não maldizemos ninguém. Quem abençoa e quem maldiz é o Eterno. Né? Só o Eterno pode fazer isso. Nós podemos fazer clamando que o Eterno faça isso por nós. Então nós vamos ter aqui a bênção de cada um dos filhos de Israel. Sempre lembrando aí, né? Sempre lembrando
que não existe uma ordem para abençoar. Não precisa ser na ordem de nascimento, pode ser na ordem que você lembre para fazer essa bênção, né? E Yaakov disse para seus filhos que ele deveria e que ele queria, que ele deveria ser, né, ser sepultado na cova junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Sara, junto com, com, com Rívica, né, na cova de Macpelá. Então, é a terra que foi comprada por Abraão, né? Então, Abraão comprou essa terra que é até hoje, né? Até hoje os restos mortais dos nossos patriarcas, dos nossos ancestrais, estão depositados nessa terra. E Yosef chora a morte do pai, né? O pai aqui morrendo com 147 anos de idade. Então, foram 40 dias gastos para fazer o embalsamamento lá do corpo de Yaakov, né? Os egípcios eram hábeis nessa arte de fazer, embalsamar o corpo de um cadáver, né? E depois, então, Yosef pede ao faraó para levar o seu pai até a terra de Canaã para colocá-lo na cova em Macpelá. E o faraó autoriza, ou seja, o faraó era boa praça, o faraó gostava de Yosef, era uma pessoa que tinha um grande afeto, um grande carinho por Yosef. E lá em Canaã, os egípcios que seguiram, né, que seguiram lá o féretro, que levaram o corpo de Yaakov, choraram 7 dias. Né? Os cananitas ficaram impressionados né, com o carinho que Yaakov estava sendo tratado. Né? Todos amavam Yaakov, todos gostavam de Yaakov, todos gostavam daquela família. E Yosef e seus irmãos então retornam a Mitzrayim, porque o Eterno havia dado para eles uma terra muito boa, né? Uma terra que é o delta do Nilo, era uma terra que era produtiva o ano inteiro, era uma terra que tinha muita água. Então, a terra de Goshen era uma terra de muita fartura, e eles passam a viver ali por muitos e muitos anos, né? Mas os irmãos sempre com o pé atrás com Yosef, sabiam, né? Sabiam que Yosef podia se vingar deles. O Yosef era poderoso para isso, poderia fazer isso, se vingar daquele momento que aconteceu, né? Que aconteceu há mais de 20 anos atrás, né? Há muitos anos atrás, né? Muito mais de 20 anos agora, né? Já havia muito tempo se passado, mas eles ficavam preocupados, porque o pai morreu, o pai agora não vai mais interceder, e Yosef pode passar o sarrafo em nós aqui, e a gente vai ficar no prejuízo, né? E aí se prostram ao pé de Yosef, como foi o sonho de Yosef lá no início, né? As espigas de trigo deles vão se curvar à espiga de Yosef. Quer dizer, quando tudo começou lá, né, quando tudo começou lá atrás, né, quando ele tinha lá 17 anos de idade, tudo começou com essa história desse sonho, eles ficaram revoltados e agora o sonho está se concretizando. Mas Yosef não permitiu isso, né? Você não se ajoelha na frente de outra pessoa, seja vice-rei, seja quem for, você só se ajoelha perante ao Eterno. E Yosef foi gentil com os irmãos, né? Perdoou os irmãos, disse que não tinha nada disso, que agora cada um ia fazer o melhor que pudesse por seu próximo, né? E Yosef viveu 110 anos, foi embalsamado e colocado num caixão em Mitzrayim. E Moshe é o que vai se lembrar, lá na frente, Moshe, quando sair do Egito, vai se lembrar de levar o caixão de Yosef para Canaã, né, quando ele estiver saindo do cativeiro. Então essas duas porções, elas têm muita emoção envolvida, são porções bastante curtas, né, são porções aí de fechamento do livro de Bereshit, mas que têm um significado muito importante, né, o perdão de Yosef a seus irmãos,
né? A confraternização que eles tiveram, trabalhar junto, ficar junto, viver junto e viver em paz e harmonia por muitos anos, né? Vocês veem que eles foram para lá quando Moshe tinha 39 anos e Moshe morre com 110. Então são 71 anos em que eles convivem, com que eles estão, né, com que eles estão convivendo junto, convivendo em harmonia naquele período lá na terra de Mitzrayim. Moshe morreu, desculpe, Yosef morreu e agora nós vamos entrar então no livro de Shemot. Então, o Eterno permitindo, na próxima semana eu tragarei para vocês então uma tordot desde Avraham até Yosef, e alguma surpresa também que foi muito interessante descobrir isso ao pegar essas datas que são trazidas no livro de Bereshit. A gente vai ver que muitas vezes a data não está clara, mas tem uma explicação que a gente pode encontrar, né, que a gente pode encontrar as datas corretas e muitas dúvidas que a gente tem quando a gente estuda Toldot, elas são dirimidas, elas desaparecem porque a informação toda ali nos traz mais e mais entendimento sobre o texto. Shalom, shalom. Amanhã nos encontraremos aqui para estudar a segunda porção do livro de Bereshit. Vamos nos aprofundar no estudo da porção Noar, que é um divisor de águas. Nós vimos a criação de todo mundo e agora nós vemos a atuação do ser humano na face da Terra. Tudo que vai acontecer e tudo que vai trazer significado para o que vier depois até os dias de hoje.